Alô, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com o professor Gustavo Henrique Batista Andrade. Olá, caros amigos. Vamos entrando, o pessoal está chegando. Solange de Brasília, Pedro Chagas, Feitosa, Flávia. Vamos aguardar o Gustavo entrar para eu poder fazer o convite a ele. André Luiz, Ives, como você está? Rose, querida Rose, vai fazer um evento, acho que amanhã, Rose, sobre planejamento sucessório. Carolina. Eu não estou vendo o Gustavo entrar. Vamos ver, Marília, Lília. Gustavo, vê se deu certo agora o convite. Acho que está aguardando você aceitar. Bom dia a todos. Hoje é dia de falar de legítima. Aí, tudo Oi, bom, Dani. Gustavo? Tudo Hein? bom e você? Tudo bem? Tudo. Tava falando aqui que é o dia de falar de legítima hoje. Pois é, Marília aí exatamente. tem também escreve no artigo aqui no Arquitetura, um Pois é, artigo sobre o tema. O Gustavo aqui, gente, é importante falar, ele escreveu em coautoria com o Marcos Erhartz, né? isso. Que foi o artigo, deixa eu ver, o artigo aqui foi Sobre fundação, sobre né, no planejamento. fundação, né? A instituição testamentária de fundação como alternativa no planejamento sucessório, né? E no Isso. tomo 2 você está escrevendo junto com Carla. a Carla a Carla Moutinho. Moutinho, né? Isso. Aí vocês escreveram sobre. A gente escreveu sobre. É tanto artigo, né, que a gente É, se perde. Não, é? mas na Eu sei. verdade, eu realmente agora não consigo lembrar, mas Acho que do foi tema testamento específico. vital, alguma coisa assim. Isso, Foi. exatamente, foi isso mesmo. Dani. Desculpa, é É. isso mesmo. É. Não, eu também, menina. Estou escrevendo tanto artigo, eu mesmo aí para o meu, atrasei. Aí eu Aham. estava em coautoria com a Carolinha. Falei, calma, Carolinha, eu organizo isso aqui ainda, então deixa que os nossos ficam por último. Mas já É, estão todos é. para a editora. Que bom. Mas é artigo demais, gente, que a gente tem que trabalhar e produzir. Pois é, exatamente. Os É muito bom, prazos. mas a gente fica meio ansioso com esses prazos, né? É. Tem que ser E obedecido, lógico. então, aqui dentro do seu currículo, apresentar o Gustavo. Aqui estava com pós-doutorando, mas já é pós-doutor, né? Isso, já tem o estágio concluído, né? Direito Civil pela UERJ, mestre e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador do grupo de pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, que é o CONREP, que tem sido maravilhoso. Vários deles estão no YouTube, no canal do YouTube do Marcos Erhardt, eu aconselho para quem gosta do tema. Pesquisador do grupo de pesquisa Historicidade e Relatividade do Direito Civil. Também muito bom esse com Carlos Conder, né? Isso, é. Pesquisador visitante do Max Planck Institute, de direito privado. Eu não vou ler em alemão o restante, fico só falando que é um paraíso para quem gosta de estudar e pesquisar, né, Gustavo? Realmente é É. enriquecedor.
e procurador do município de Recife, né? Você também é Isso. advogado, não? Também. Então, advoga. Então, ele É. joga, ele é assim, um currículo que dispensa o Gustavo apresentações. Autor deste livro super interessante, que está aqui comigo também, para vocês conhecerem, chama Direito de Herança e Liberdade de Testar. Um estudo comparado entre os sistemas jurídicos brasileiro e inglês. Gustavo, para dizer que é parecido, né? E aí ele tem aqui apresentações, entre prefácio, apresentações do Ian Peter Smith, que nos recebe muito bem lá no Max Planck, gosta de direito das sucessões. Ele foi meu co-orientador no doutorado sanduíche, né? Porque eu precisava ter, pela CAPES eu fui, precisava, mas sempre me orienta muito na pesquisa lá. É um professor alemão, mas que fala português muito bem, né? Melhor que muito brasileiro, sem sotaque, perfeito, e conhece muito o direito privado. Então, ele é super acessível e que nos ajuda muito dentro de nossas pesquisas lá, com certeza. O professor Carlos Dels Conder também, eu acho que foi seu orientador, né, no pós-doc. Foi. O supervisor, né? Como a gente chama, né? E o Marcos Isso. Erhardt Júnior, que sempre estão juntos, o Gustavo. Eu lembro de conhecer o Marcos e o Gustavo ainda naqueles E grupos de pesquisa de direito Itaipava. civil, Eu acho que Itaipava, foi na primeira vez exatamente. em Itaipava, exatamente, né? Lá atrás, E faz um tempinho bom. aquele evento foi excelente, né? Muito bom. Academicamente, o espaço, o ambiente foi bem, que as pessoas ficaram bem integradas ali, né? Pois é, e pra Vou gente foi explicar para as uma. pessoas o que é. Isso era um grupo Uhum. de pesquisa de direito civil. Eles estavam representando o pessoal da UFPE, mas que se iniciou com o professor Tepedino, com um grupo de pesquisa de direito civil, PEFIS, e o professor Luiz Edson Fachin, que era da UFPR, e tinha o grupo de alunos também, do grupo Virada de Copérnico, e dali nós tínhamos eventos quase sempre, 1 a 2 por ano, às vezes, né? Com apresentações das nossas pesquisas. Então, sempre foi um evento de muito enriquecedor nesse sentido, né? E tendo eles sempre, eles fechavam a agenda, ficavam 2 dias ali com a gente e todos nós acabávamos nos conhecendo. E aproveitava que isso se tornou um núcleo também de amizades, então a gente já se encontra e temos interesses em comuns. Então, acho que é essa outra perspectiva que aborda é o gostar de pesquisar, é o gostar de estudar. E eu digo até quando a gente se encontra no Max Planck, como eu encontrei com a Marília também, mesmo as pessoas que a gente não conhece, são pessoas que eu tenho amizade até hoje aqui do Brasil, que a gente foi se conhecer lá fora, na Alemanha, através de interesses em comum, né? Quem gosta da pesquisa. Então, vamos iniciando o tema sobre a legítima. É um assunto muito caro para mim, como você sabe. Eu trabalhei aqui muito a legítima no que é a tese do meu doutorado, né? O primeiro e segundo capítulo, basicamente o segundo capítulo eu faço essa viagem também ao direito da União Europeia continental, fiz na pesquisa até, eu fui uma aluna, uma matéria, eu fui aluna do Anderson, professor Anderson Schreiber, aonde era sobre direito comparado. Eu já fui para a legítima e aí eu fiz direito alemão, inglês e brasileiro. Foi muito enriquecedor. E foi quando eu comecei a estudar um pouco direito em inglês que você também vai dar uma palhinha aqui como um Uhum. contraponto, né? Bem, Isso. como vocês viram, o tema hoje ele está correlacionado ao arquitetura, a temas da arquitetura. O professor Gustavo não escreveu sobre o assunto específico no meu livro, mas ele aborda sempre indiretamente, porque hoje em dia ele é referência sobre a legítima. Então, assim, tudo que faz refletir no planejamento sucessório é interessante, até pelo formato que o livro é organizado, como vai vir o tomo 2 em 3 partes, né? Entre instrumentos e essa parte de assuntos correlatos.
E hoje, na situação que nós estamos hoje no Brasil, a legítima está muito em voga. Mas quando você começou a estudar, quando eu comecei lá atrás, tinha muito pouca coisa, né, Gustavo? Tanto que precisamos ir buscar fazer pesquisas fora para enriquecer isso. Então, eu já te passo a palavra. Primeiro, queria muito agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, cedendo o seu tempo, o seu horário, para conversar com as pessoas que gostam do tema. Obrigado, Dani. Eu que agradeço a você a oportunidade de conversar sobre esse tema que eu também acho muito interessante. E antes eu queria parabenizar você. Já tive a oportunidade de dizer isso anteriormente, mas eu até brinco e coloquei no Instagram que você é a grande arquiteta desse movimento em prol do direito das sucessões no Brasil, né? Você trouxe, quando você voltou da Alemanha e antes mesmo, quando começou a estudar o tema, você foi pioneira, né, no trato desse tema do planejamento sucessório, trouxe para o Brasil e não se limitou a isso, né? Na verdade, ampliou o grupo de discussão e hoje está aí. A gente tem esses 2 volumes aí retratam, né, essa realidade. É, Também quero saudar o pessoal que está nos assistindo. Você falou aí na Marília, eu quero mandar um beijo para ela, que é uma pessoa que eu admiro muito. Tá a E Silvia também, de São a Paulo, Silvia, pronto, o pessoal entrou aí todo aí. também. Aham. Eu saúdo a todos e também queria fazer referência ao Max Planck, você falou aí do alemão, e uma das melhores coisas do Max Planck é a gente não precisar falar alemão, na verdade, né? Por Isso é causa do Ian interessante. Peter, e Hamburgo, acho que na Alemanha como um todo, né? O pessoal fala muito inglês e aí facilita bastante para a gente. Eu já morei mais, um somado de todas as vezes que eu fui, acho que mais de 8 meses, e não Uhum. falo nada de alemão, gente. Não Pois é, precisa ir para o Max é, Planck não, e morar na Alemanha não precisa falar é, alemão. Não que exatamente. não esteja aqui estimulando as pessoas, Jéssica também entrou, Uhum. mas alemão é muito difícil, e aí ou ia Pois é. estudar alemão ou eu fazia minha pesquisa, então eu preferi fazer a pesquisa. Exatamente. E ainda falando do Max Planck, é interessante porque acho que foi anteontem, eu colhi esse texto aqui da internet, que está em inglês, mas foi publicado lá na página do Instituto, que o professor Zimmermann, né, que é um dos diretores, Ele adora é, exato, ele está estudando sucessões. o tema das sucessões e criou um grupo de estudos, né, e que vai publicar 3 livros, 3 volumes também sobre o direito às sucessões de uma forma geral, e nesse texto aqui ele fala justamente da liberdade de testar versus a solidariedade familiar. Olha que interessante. Me manda o artigo Vou depois. mandar. Aí qual a origem que ele chama de compulsory portion, né, que seria a legítima, né, da porção compulsória, né, da herança. Então, é bem interessante. E é isso. Dani, Nós esse fizemos um roteirinho, ficamos de começar aí pela Constituição, uma rápida análise aí do. Pois é, assim, e dizer, sem também deixar de fazer referência ao UERJ, né, onde eu fiz o estágio pós-doutoral. Carlos Conder, o professor Carlos Conder foi o meu supervisor e, enfim, nem tenho o que dizer dele, é uma pessoa que eu gosto muito, extremamente competente e disponível, né, um grande amigo, e as referências mesmo, né, da universidade, fora o professor Tepedino, Anderson Schreiber, Ana Luísa Nevares, que também é uma referência no direito às sucessões, e você, e todos vocês foram marcos teóricos da minha pesquisa. E aí, falando da Constituição, justamente esse meu interesse em estudar especificamente a legítima partiu de uma provocação do professor Paulo Lobo numa aula. Enquanto eu fazia, eu já estava terminando o doutorado, mas estava assistindo como ouvinte uma disciplina dele, e aí ele mencionou o fato de que pouco se falava no direito às sucessões no Brasil, pouco se escrevia, né, sobre o direito às Inclusive ele tem um sucessões, dos né? melhores livros, eu acho, Uhum. que é o direito dele, eu acho um dos melhores. Muito bom, excelente. E aí, ele inclusive, é um defensor ferrenho, né, da legítima, da forma como ela está regulamentada hoje.
mas me chamou a atenção e aí a gente, né, o nosso estudo, nossa metodologia civil constitucional me fez primeiro analisar o artigo 30, né? Desculpa, o inciso 30 do artigo 5º da Constituição, que garante o direito de herança, né? É um dispositivo que não existia nas constituições anteriores, e então, me debruçando sobre esse dispositivo, eu cheguei à conclusão, eu já tinha uma prévia, né, uma prévia compreensão sobre o tema, e aí, chegando à conclusão de que o ordenamento brasileiro, né, garante o direito de herança, mas quem vai definir, né, a forma como vai se dar a sucessão e a própria ordem de vocação hereditária e tudo mais é o legislador infraconstitucional, né? No nosso caso, o Código Civil. Deixa eu só Né? fazer uma parte. Isso Pois aqui, o não. Gustavo está falando exatamente que tem pessoas que dizem que a legítima é tutelada constitucionalmente. Isso que ele está dizendo. A Constituição, no artigo 5º, inciso 30, tutela o direito de herança, até como direitos fundamentais, e precisa não só de uma revisão, mas com todas as necessárias para uma revisão de um direito fundamental, né? Porque é cláusula pétrea. Então, ele está defendendo sobre a questão que a legítima é uma opção legislativa, é isso? Isso, exatamente isso, Dani, exatamente. Obrigado pela explicação. E é justamente, e pelo contrário, tem também doutrinadores que entendem que uma flexibilização da legítima significaria isso reputaria numa inconstitucionalidade, né? Então, com base nisso, já que a opção é legislativa e não constitucional, a questão da fixação sobre a legítima, eu comecei a me questionar, e são questionamentos que permeiam o livro e até hoje alguns sem resposta, mas o que eu tinha em mente era que, principalmente nessa nossa metodologia de estudo civil constitucional, eu sempre me questionava acerca de se o direito das sucessões, como ele está colocado hoje, que praticamente segue, né, aquilo que foi legislado no início do século XX, né, com o Código 16, e mesmo antes, né, porque a legítima é até anterior mesmo à fixação dos 50%, né, da forma como ela é hoje, é mesmo até anterior ao Código 16, mas se essa forma, né, como está estabelecido no Código, ela estaria realmente atendendo a esse modelo de Estado social que a Constituição trouxe, né? A Constituição de 88 trouxe. Eu comecei a ler e pesquisar sobre o próprio inciso 30 do artigo 5º, né? E verifiquei, analisando os anais da Constituição, que havia ali uma preocupação muito maior em proteger a herança do próprio Estado do que efetivamente alguma questão relacionada ao direito das sucessões propriamente dito. Assim, fui analisando a Constituição e depois comecei a pensar nesses princípios que hoje a gente tem na Constituição e que antes também tinha, evidentemente, eu digo, principalmente a questão da proteção da família, né, que sempre foi o grande mote da legítima, desde lá, do início do século XX, mas, ao mesmo tempo, o Constituinte, né, fez um projeto de Estado totalmente voltado para a solidariedade, para a função social da propriedade, o direito à moradia e tantas outras coisas. E sempre isso me preocupou, verificando que o próprio país, né, a própria sociedade e as famílias mudaram, né, de uma forma, as famílias de uma maneira totalmente, para parafrasear a tão, como é que se diz, a tão brilhante frase do professor Fachin, né, da virada de Copérnico. Então, a família deu praticamente uma virada de Copérnico nesses 100 anos, né, de legislação civil, e o que não aconteceu com o direito das sucessões, né? A gente teve muito poucas modificações. Então, um dos meus questionamentos era que se a sucessão testamentária, né, não atenderia, não conformaria também
esses princípios constitucionais, né? Tá me Que a ouvindo? Constituição... Teve uma falha? Eu não encontrei. Deu uma falhinha. Desculpa. Eu não sei se é a minha internet, mas tá melhor agora? Tá. Eu Tá. estou no 4G. Pois é, eu estava tentando 4G. Se continuar, eu estou no Wi-Fi, porque eu fiz uma modificação aqui para a fibra ótica, né? E deu uma melhorada grande. Mas se tiver algum problema, eu passo para o 4G também. Tá, jóia. Então, Dani, conforme a gente combinou no roteiro, eu fiz aqui algumas considerações, né? O que é que me levou a manter, a ter essa visão de que a legítima, como ela está hoje, não atenderia totalmente A própria função dela, né? Isso, né? A própria função dela junto a esses princípios constitucionais. Então, primeiro seria essa modificação, né? Nas próprias famílias, né? Hoje as famílias... Transformações familiares, né? As transformações familiares, né? Elas se recompõem após a extinção dos vínculos matrimoniais, além de novas e diversas formas, né? Como o professor Paulo as famílias bem coloca, né? Não existe... Tem mosaicos ou compostos, tem conforme a nomenclatura, mas com certeza foram as transformações dessas famílias, e aí eu até falo, não só, e aí é uma coisa que vai envolvendo outra, foi essencial para a gente questionar a legítima hoje, como também é o que faz as pessoas terem um interesse na sucessão, no planejamento sucessório. Exatamente. São essas transformações dessas famílias, com igualdade entre os cônjuges, igualdade entre os filhos, né? As várias formas de entidades familiares. Eu acho que só essas três que eu digo que são o grande tripé transformador da Constituição, né? Trazendo esse outro papel. Também acho que um outro momento foi o divórcio, né? Quando surgiu o divórcio em 77, nós que somos mais velhos podemos dizer, eu era pequenininha, mas eu lembro daquela confusão, né? Lei Nelson Carneiro vai acabar com as famílias. Exatamente. Né? Era o que falavam. E não é isso, acabou com um modelo de família, né? Ao terminar com a forma, a família, isso só com a Constituição, mas só da possibilidade veio, e nisso o direito vem atrás da sociedade, né? O direito corre atrás da sociedade para vir tutelar as relações, e era necessário quando chegou o divórcio, mas com certeza. Eu acho que outro fator também que muda muito essa questão da família, dessas transformações, é a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Isso também tem um reflexo socioeconômico que vem mudar também esse papel. Aí, com certeza, esses princípios são recepcionados de outra forma, né? Sem dúvida. Com relação aos vínculos familiares, a gente percebe, né, que hoje eles se formam muito através do próprio afeto, né, com essas famílias recompostas. Então você tem enteados e muitas vezes você forma nova união e já forma também outra família. Enfim, é uma gama de vínculos afetivos, né, que não se limitam exclusivamente à questão biológica, como acontecia lá atrás, no nosso Código de 16. E uma outra questão também que é importante salientar que, como você mencionou agora, aquela forma de família lá idealizada no Código de 16, ela tinha um certo sentido, e aí é a importância também histórica, né, da legítima, a gente não pode deixar de apontar isso. A família lá atrás, a expectativa de vida ela começou a ser medida na década de 40, mas e nessa época era de 45 anos a expectativa de vida média do brasileiro. Então, lá atrás, com certeza, ainda era menor. E hoje, em 2016, foi a última data que foi medida, acredito, de 76 anos. Então, veja, são 30 anos a mais de expectativa de vida, né? Isso faz com que a pessoa viva mais, os seus filhos que antes eram deixados, como você falou aí da questão da mulher no mercado de trabalho. A mulher na época não trabalhava, era exclusivamente dedicada ao lar, e quando o chefe da família, digamos assim, como era visto na época, falecia, ela ficava desamparada. E era, né? Até 88 ele era. Exatamente. Ele, pelo Código Civil, ele podia estar até preso durante 2 anos
e ainda era o chefe da relação, Pois o é. chefe. É. E até hoje né, isso traz, querendo ou não, de certa forma, como é uma questão sociocultural, até hoje, isso de certa forma, está um pouco Com embutido na. certeza, nós vivemos ainda, por mais que tenhamos na Constituição a igualdade entre o homem e a mulher, mas isso a gente sabe que vive numa sociedade machista, conservadora, Pois é, né? Agora basta o que ocorreu aí recentemente no estado de Recife em relação à visão, a grupos fundamentalistas que nem uhum, todos os religiosos, pessoas religiosas com esta fé têm esse interesse, né? Eu também que agem dessa forma, se é verdade. apropriam de bandeiras de outros países. Ontem eu vi um movimento do Estado de Israel explicando que não o Estado de Israel, pelo contrário, é muito mais liberal para essa questão. Então, assim, são situações bem complexas, têm que serem explicadas e com certeza. Mas um dia desse eu também estava vendo uma entrevista da secretária de estrutura, eu acho, do estado de São Paulo, e ela dizendo que lá número de secretárias eram 4, chegando ao teto de 20%. Aí ela Uhum, estava no Roda Viva, ela dizendo que o próprio Roda Viva teve não sei quantos homens. O número de mulheres era um teto, que chegava a 20%. Então, a gente sabe que na imposição nós já somos maior número, como número de advogadas, de estudantes na faculdade, em pois é. concursos tem passado mais mulheres, mas a advocacia, por exemplo, é um reduto ainda bem masculino, apesar Então, assim, a gente tem que estar se colocando sempre com ações necessárias mesmo, e isso eu elogio muito a Silvia, que tem uma postura sempre muito aguerrida nesse sentido. Fez agora, organizou semana passada o primeiro congresso de mulheres familiaristas Uhum, pela OAB, comissão do João Aguirre, lá, presidente João Aguirre, de famílias e sucessões. Foi excelente, mas são necessários espaços assim, porque a academia, então, é uma área que a mulher é totalmente prejudicada. uhum. A produção na CAPES das mulheres agora na pandemia caiu drasticamente. É impressionante isso, né? Dani, apesar de eu não considero Pernambuco, especialmente Recife, uma cidade conservadora, apesar de que é, de certa forma, né, a gente tem muito isso, mas aqui em Recife a gente teve grandes lutas democráticas e tal, mas por incrível que pareça, o Tribunal de Justiça de Pernambuco só tem uma mulher, para você ter uma ideia. Isso é uma coisa que eu acho que precisa mudar. Acho que a tendência é mudar, porque Ah, vai está haver agora mudando, mas uma aposentadoria de vários desembargadores, né? Mas isso é uma questão também que precisa ser observada, sem dúvida. Mas então, voltando ao nosso tema, você falava aí da mudança da família, a família efetivamente mudou, não é isso? Então, o que a gente queria proteger, né, e ainda quer, né, então o sentido era a proteção da família, né? Mas então, que família, que modelo de família que a gente efetivamente quer proteger? Então, também uma outra questão que me vem sempre à mente é o fato de que, no direito de família, mas principalmente no direito às sucessões, a questão patrimonial, a disposição patrimonial, está sempre muito ligada a questões de ordem moral, né? Eu cito como exemplo a questão no direito de família do casamento da pessoa com 70 anos ou mais, né? E que até 2010 eram 60 anos, né? A pessoa tinha que casar obrigatoriamente com o regime da separação de bem, né? Então, isso para mim é um resquício assim escancarado dessa questão de manter a concentração do patrimônio na família e na família, é a né, legítima, perpetuação do patrimônio, perpetuação. né? Isso De uma é, forma estatal, né? Um controle é, estatal, né? exato. E isso a gente vê também, se reflete na própria desigualdade social que há no Brasil, né, e que, no final das contas, são poucas famílias, poucas pessoas e poucas famílias, consequentemente, com grandes patrimônios, que terminam circulando né, naquela mesma camada social
Então, isso também, apesar de... e E aí outra coisa que afeta isso também, o Daniel fala muito bem, né? O Daniel Bucar. Uhum. Daniel tem umas Daniel, sim. colocações. Hoje a Joyce fez um elogio a ele logo de manhã, trocar Uhum. ideia com ele, oxigena, em cima até sobre aquela questão da Cesine, que nós estávamos Brilhante. discutindo, e ele vai Uhum. publicar isso logo, mas sobre a questão dos impostos, né? Sobre o tributo, o único tributo sobre a herança, né? é, é, é muito baixo no Brasil. E Exato. o que ocorre perpetuando, alimentando esse sistema que você fala de concentração de riqueza em poucas famílias e evitando se paga mais imposto do que produção, do que Exato. alimento no Brasil, Uhum. né? Então, isso também é uma intervenção do Estado, mas nesse sentido, né, de mais uma intervenção do Estado nas relações privadas, mas para perpetuar um cenário que é manter o patrimônio dentro das poucas famílias e não ter essa circulação da riqueza como seria mais aconselhado, né? No Exato. caso da nossa, exatamente pelas diferenças sociais que o Brasil vive, né? Formado por essas diferenças sociais imensas. Exatamente, Dani. E por isso, né, e daí veio esse meu interesse em buscar e fazer um estudo de direito comparado e buscar um sistema que logicamente funcionasse de maneira diversa e da maneira com a qual eu, de alguma forma, identificasse o meu objeto de pesquisa. E foi onde eu encontrei no direito inglês, né, que na verdade o direito inglês ele abrange o direito da Inglaterra e do País de Gales, né, porque o Reino Unido é formado pela Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra, e a Escócia tem um sistema próprio, a Irlanda também, mas o sistema inglês também abrange o País de Gales. E então, ele é um país extremamente liberal, né? E, no entanto, a gente também tem uma visão equivocada, né, de início, acho que o leigo e Que é até o liberdade estudioso, né? total lá. Exato, eles tiveram um período curto, né, de liberdade plena, É, mas desde o início do século eu XX, acho né, que desde 1930, 1938 ou é, 34, uma coisa por aí, assim, eu acho que é que começam 32, algumas restrições na parte agrária, alguma coisa é, assim, né? exato, exatamente. E então, eles têm, inclusive, uma ordem de sucessão hereditária, né? Eles têm um ato que é de 1936, né, que estabelece a sucessão sem testamento, né, intestado, inclusive até de forma semelhante a essa que nós temos aqui no Brasil. Só que eles não têm a herança legítima, né? Não tem a figura dos herdeiros necessários. E lá eles, diferentemente também do Brasil, eles celebram muitos testamentos, né? Muitos negócios jurídicos, testamento. E então, qual foi a solução encontrada por eles? E aí, isso que identifica e que eu admiro muito, eu sei que eu não fui buscar no sistema inglês e querer trazê-lo, evidentemente, para cá, mas eu fui simplesmente comparar e mostrar que pode haver uma flexibilização de uma maneira baseada também, né, e principalmente na solidariedade e numa questão que eles conhecem, mas não como um princípio constitucional, como nós temos, e na vulnerabilidade do herdeiro, né? Então, Mas ele te oi, pois não. pergunto, não, eu também gosto muito, e ao ir também buscar lá fora, e eu também optei pelo direito inglês para fazer o contraponto, né, para Uhum, países da civil law e do common law. Eu fui para o direito inglês porque para os Estados Unidos é mais difícil, já que cada estado tem a é, sua. Aí você tinha que fazer um recorte por estado, que aí tem alterações desde a característica, você pega Nova York, você pega a Califórnia, que eu acho que fica mais difícil poder fazer um comparativo. Eu também isso, optei pelo direito inglês para poder fazer esse contraponto para estar mais próximo de nós também. Eu acho que é mais fácil da gente visualizar nesse sentido. E é interessante, porque ele também fazia parte da União Europeia, né, quando nós estávamos exato, estudando, então, dentro
E aí teve aquele regulamento também agora sobre a questão sucessório, né? Era interessante porque direito material, cada país tem o seu, e a União Europeia não conseguiu chegar a um Código Civil, nem a uma Constituição para todos, né? Então, o Ian Peter, ele foi um dos que trabalhou, desenvolveu esse projeto do regulamento, né? Das sucessões lá para facilitar exatamente a execução, né? A liquidez, na verdade, é nesse sentido, mas o direito inglês, ele tem essa peculiaridade, mas e aí eu acho que nós não acho que o problema só esteja na legítima e de 50%. Não sei exatamente se é o teu ponto, que você vê a Alemanha é 50% a legítima, mas eles têm tantos mecanismos lá de liberdades que dão autonomia ao autor da herança que você não aí no problema não fica sendo a legítima, né? Uhum. E então, mas fala lá sobre o direito inglês, porque é importante desmistificar isso. As pessoas acham, na Inglaterra liberdade total, não tem isso, e não é bem assim. Então, desculpa te interromper, mas Não, voltando a palavra para você. é isso mesmo. E na Alemanha, inclusive, né, existe um prazo, né, de prescrição, né, caso a pessoa não tenha, o herdeiro prejudicado não tenha, enfim, não se insurja, né, contra a divisão dos bens na forma como foi estabelecido em testamento, né? E eu achei também bastante interessante. Existem outros sistemas bastante rigorosos, né? Acho que o Chile a pessoa só pode dispor de 25%, né? Na Catalunha, eu acho que também está assim, Pois é. ali que é um projeto que também começou com quanto eu estava estudando. Mas, por exemplo, antes de você complementar, e aí às vezes você já emenda um assunto no outro, porque eu estou preocupado com o nosso tempo, Uhum. quando você fala aí do direito inglês, mas assim, pelo que eu senti, você foi buscar lá fora porque você viu a provocação do professor Paulo Lobo sobre a questão da constitucionalização ou não da legítima, se seria Uhum. tutelada ou não. Viu a nosso estudo, nós somos de uma linha, para quem não conhece, direito civil constitucionalizado, então é um direito civil com base na Constituição, nossos fundamentos, princípios constitucionais, são os valores da forma, e a gente vê o direito civil com uma forma de funcionalização dos seus institutos, e não de uma forma estrutural, né? Então, essa metodologia que veio da Itália, do professor Pietro Berlingueri, e aí tem professor Paulo Lobo no Nordeste, né, pelo FPE, professor Gustavo Tepedino, professora Maria Celina Bodan de Moraes, por aqui no Exatamente. Rio de Janeiro, tanto na UERJ quanto na PUC, e o pessoal também do Paraná, o FPR, lá ligados, e a linha tanto do mestrado quanto do doutorado, quer dizer, de pós-estrito sensu, tem essa formação em direito civil por essas universidades. Agora, uma das coisas que me levou a estudar isso lá, porque tinha pouco material aqui no Brasil, né? Sim. Assim, o material que se estava começando a questionar a legítima, e você que estudou ela mais profundamente, você sabe que lá em 16 teve mais discussão sobre a liberdade de testar, se íamos adotar ou não. Teve emenda, inclusive, no Senado. Se as pessoas não sabem, sabe quantos anos levou para ser aprovado nosso Código Civil? 15 anos ficou dentro do Congresso. Ele entrou, era um projeto 1901 e foi homologado em 16, gastou 15 anos. E nessa mudança, nós tivemos lá duas propostas sobre a liberdade de testar e pouco mais. Em 2002 não existiu nenhuma discussão sobre isso, né? Eu também queria que você falasse um pouco sobre essa falta de oportunidade que teve no Código 2002, já que era pós-Constituição, né, de termos, às vezes, aproveitado a oportunidade para dar mais um ar, né, Pois é. de
contemporaneidade, vamos dizer assim, né? Que o refletisse Exatamente. um pouco essa nossa sociedade no código, né? Porque eu sinto que tem esse descompasso entre a nossa legislação e a nossa sociedade, né? Exatamente. Certíssimo, Dani, é exatamente isso. O código ele foi promulgado em 2002, mas o projeto de sucessões, que inclusive tinha estudiosos, né, como Torquato Castro, que é daqui, e outros grandes juristas, mas tudo dentro de um projeto, né, que também foi desenvolvido na década de 70, né? Então, de qualquer maneira, a gente vivia, de certa forma, uma efervescência, né, sociocultural, mas ainda eu acho que a gente perdeu uma oportunidade, esse momento aí do, que antecedeu a promulgação do código, era realmente uma grande chance de se discutir tudo isso, mas, enfim, o processo foi todo muito rápido, né? Disseram um E dia desse que o nome do código é Benjamin Button, porque ele é um código que já nasceu velho. Exatamente. Eu não sei se foi o professor Tepedino que colocou, o professor Fachin, mas é como se fosse um edifício, uma obra, um edifício novo, de obra antiga, enfim, algo assim, uma frase que eu não estou lembrando agora, mas que retrata muito bem isso também. Pois é, Dani, então, justamente por causa do tempo, eu vou passar logo para a Mas questão só do fala direito. lá sobre o direito inglês, que eles Isso, têm um mecanismo. Isso é importante as pessoas. A é, gente falou que não tem liberdade, é importante falar sobre o Act Provide. exato. E então, eu estou aqui um pouco por causa do fone de ouvido, ele é com bateria, mas enfim, o direito inglês, como você falou lá, desde 1932 precisamente, né? Também, não, 38, desculpa, 38, como você falou, 38. eles instituíram esse sistema, né, que se chama de sistema de provisão, né, provision, e em que o Poder Judiciário, ele próprio, a pessoa, no caso aí, teria que fazer o pedido, né? A pessoa que fosse prejudicada, ou seja, que não fosse contemplada no testamento e fosse considerado herdeiro, e aí, nesse caso, em 38, era restrito ao cônjuge, né? E aos filhos, né? Na verdade, ao filho menor, à filha mulher solteira, ao filho ou a filha que, mesmo adultos, tivessem algum tipo de deficiência. Essas eram as pessoas que podiam ser beneficiadas por esse ato lá em 38. Eles podiam, se não fossem contemplados no testamento, pleitear judicialmente uma provisão, né, para que tivessem condições de manter a sua própria subsistência. Já em 75, 1975, esse ato foi reformulado, né, e bastante ampliado na questão subjetiva. O pedido hoje ele pode ser feito por qualquer pessoa, na verdade, que parente ou não, né, que tiver convivido com o autor da herança algum período antes, se dele dependesse economicamente, está apto a fazer esse pedido. E a grande crítica a esse sistema, primeiro é a judicialização, né, da questão do testamento, mas isso eu também pesquisei e verifiquei que muito pouco, são muito poucas ações movidas, Ainda é visto de né? uma forma bem restritiva, né? Isso, E também outro fator que eu vi interessante é que não pode estar de forma alguma com alguma benesse no testamento, né? Porque se ele tem uma benesse, sim, porque tem os requisitos, né? isso Que tem. Então, mas é porque o as ato é cortes muito. lá são Uhum. ainda vem de uma forma bem restrita, né? Exatamente, é porque o ato em si mesmo ele é muito é, é muito cheio de minúcias, né? É muito, apesar de ser bastante discricionário, mas ele tece muitas minúcias. É bem interessante conhecer para poder ter uma ideia de como funciona. E assim, o que eu trago de, de mais relevante desse sistema é justamente ele ser baseado na solidariedade, né? E eu acredito que a gente pode, de alguma forma, trazer um pouco dessa forma, desse pensamento para o Brasil. Eu sei que é muito difícil a gente pensar numa flexibilização
a curto prazo, né? A gente já discutiu isso em outras ocasiões, mas, por exemplo, o próprio BDFAN, aquele anteprojeto, né? Que vai em Já foi seguir para... apresentado, Já foi tá lá, né? apresentado, exato. Prevê, né, que na legítima, né, um quarto da legítima pode ser direcionada a filhos com deficiência, né? A um dispositivo alterando Ali a ordem vocatória, né? exato. E a questão também do cônjuge, porque na Inglaterra também é interessante que eles também é uma preocupação muito grande com o cônjuge. Lá eles não têm ameação, né? E aí eles têm, apesar de cônjuge ser herdeiro, mas eles não têm a ameação, então é também uma preocupação muito grande com a sobrevivência do cônjuge, Eu né? notei isso em geral, viu? Uhum, Entre os estudos que eu cheguei, tive duas conclusões, que a Europa e inclusive a Inglaterra. Uma solidariedade com o cônjuge, no caso, isso. eles têm essa preocupação, tudo bem, tem as razões, e essa maior liberdade de testar. E Uhum, nos textos que eu estudei, eu vi muito esse cenário. Então, eu acho que quando se tornou o cônjuge herdeiro necessário aqui no Brasil em 2002, foi um pouco reflexo do que estava nessas legislações, porque eu sempre falo em aula, né, Gustavo, essas transformações socioeconômicas e o direito das sucessões pouco estudado, né? Eu digo que ele era um patinho feio que se tornou um grande cisne, né? é, E ele cresceu, criou sua autonomia própria. Você sabe que eu defendo isso. E a gente tem que ver esse direito de uma forma mais funcional, dos seus institutos aplicando essa funcionalização, e inclusive também aplicando os nossos princípios constitucionais. Eu trabalhei tanto com a economia quanto a solidariedade. uhum, Sim, e aí as pessoas falam, mas eles não são opostos? Como é que você trabalha com princípios assim? Eu falei, não, isso é possível. Eles podem ser complementares. Em algum exato. momento, um pode ter um peso maior ou outro, mas essa tendência que você fala, e muito desse Act Provide 1975, né, que falam, Isso. ele tem muito essa preocupação e é quase que um direito real de habitação para algumas tutelas, né? Uhum, É como se deixasse as pessoas, às vezes, estar residindo, você vê para casos de ex-cônjuges, de pessoas, e é o critério dessa vulnerabilidade, né? De quem exato. realmente você precisa até comprovar que se adequa dentro daqueles requisitos para atender. Mas eu acho super interessante e muda esse cenário de se achar que o direito inglês não tem. E eu falo que existe uma influência mútua hoje em dia, né? Cada vez É, mais o common law influencia o civil law e o civil isso. law também influencia o common law. A Uhum, própria o Act Provides 1975 ele é uma legislação, né? Ele exato. num país que não tem nem constituição escrita como a Inglaterra, né? Exatamente, Então, é. assim, isso é É muito uma surpresa. interessante. Muito. Então, mas aí quando as pessoas falam, eu sei que no Brasil ficou, principalmente para quem advoga, ficou muito complicado, muito complexo essa questão do cônjuge ser herdeiro necessário, porque hoje a gente não tem, em questões de sucessões, nenhum regime que não ocorra uma comunicabilidade entre o patrimônio, né? Entre os cônjuges. E Exatamente. aí já vai a questão que reflete, como eu falei com a Marília semana passada, sobre a sucessão, no caso do cônjuge, do companheiro, né? É herdeiro necessário ou não, né? Essa Exatamente. questão. Então, assim, uma coisa vai alimentando a outra, mas a gente já está nos 10 minutos finais. Eu queria muito. A gente vai escrever um artigo juntos, gente. Eu viu Então, avisando aqui em primeira mão. A gente adora o direito inglês. Acho que a gente tem que trazer isso de uma forma mais prática, mostrando. E é isso, mostrando também que outros ordenamentos. E quando a gente vai lá fora estudar, gente, também não é que nós fazemos direito comparado. Direito comparado é uma técnica, é uma metodologia específica,
Mas a gente vai ver o que tem ocorrido, o que está acontecendo, quem já está estudando isso há 40 anos e que soluções eles estão chegando. E a gente vai lá, vê, estuda e vê o que disso podemos aplicar para o nosso direito brasileiro, né? Então, acho que, né, Gustavo, acho que quem É, vai lá para fora, a nossa busca, até porque direito não é só lei, né? Direito é todo formado por interpretação, por doutrina, por jurisprudência, né? A influência também do common law, cada vez mais a jurisprudência importante nos nossos ordenamentos. Mas eu queria te fazer, te caminhando para o final já, mas eu queria fazer algumas considerações com você, e aí você faz um pupurri e vê se me responde. Então, você que foi lá, viu essa questão da liberdade, dessa solidariedade com o cônjuge, tem saído cada vez mais trabalho sobre a legítima, e isso eu fico feliz. Até um dia desse disseram, eu fui achar um artigo meu de 2015, falando sobre a revisão da legítima. Eu até utilizei ele para agora como base e escrevendo em coautoria. Eu também tenho um artigo sobre é na legítima. revista de Direito Civil, né, aquela, Lá da UERJ. da Era UERJ eu da, tenho. Eu li esse seu artigo. eu até estava tentando procurar, mas não está aqui comigo. Uhum. É um livro E eu azul, né? estava na tese. É um artiguinho pequeno, mas eu Uhum. já trazendo a temática e a necessidade de se revisitar. Mas eu, quando comecei a estudar, não sei como é que foi o seu processo, eu comecei querendo acabar com a legítima. Tem que acabar, um absurdo, uma perpetuação do patrimônio dentro da linha, intervenção do Estado. Você trabalha morrendo mais tarde, trabalha, produz, paga pouco imposto, e você não tem, você não pode doar todo o seu patrimônio. Eu era radicalmente contra nessa postura. Mas a gente vai estudando e vamos vendo e vai amadurecendo. Eu não gosto do argumento que o brasileiro também se acostumou com a legítima. Eu não acho que eu acho pouco jurídico esse fundamento da questão social e tudo. Mas eu acho que precisa ser revista, porque não adianta dizer também que na Alemanha tem 50%. Eu acho que é alto para o Brasil, acho que para a nossa realidade, pela falta de liberdade que nós temos, precisaria sim se revisitar. A questão da ordem vocatória também eu critico muito, acho necessário, acho que é mais uma forma de intervenção do Estado taxativa. Como disse o Daniel Bucar, é intervenção do Estado no inventário também, porque é mais uma determinação dele, não tem como você ter liquidez de um patrimônio, quando ele diz que nós não temos o princípio da sesínia, né? Mas eu entendo como não acho que ela é tutelada constitucionalmente. E você já disse que não, que é uma opção legislativa, mas para você, para ter essa flexibilização, você acha necessário ter alteração legal sobre a legítima? Ou você acha que só com os princípios constitucionais nós podemos ter uma relativização da legítima? Não, eu acredito que a gente tem que ter realmente uma modificação legislativa, né? É nesse sentido que eu acredito que vai funcionar melhor, e aí não só mudando o percentual, mas como você bem disse, criando instrumentos né, que possam, como aconteceu no direito alemão, que possam fazer com que haja uma maior autonomia do autor da herança. Você falou na questão do seu posicionamento inicial. Eu também tinha esse mesmo posicionamento, e eu vi você falar em Fortaleza no Congresso de BD Civil exatamente isso, né? E eu estava lá naquele momento ainda escrevendo e pesquisando mesmo aqui no Brasil, e com a cabeça, né, fervilhando de ideias, e no final das contas, aí eu achei, fiquei com aquilo, né, que você falou em mente, e depois cheguei à conclusão de que de fato a gente não pode deixar de considerar, né, a importância também da legítima na própria histórica, na própria história, e como bem coloca
o nosso Carlos Conde, né, nesse grupo de pesquisa. A historicidade é algo que também está muito ligado à efetivação da norma jurídica, tem também muito a ver com o Eu momento fiz essa histórico matéria que, com ele, maravilhosa. Lá eu estudei com né, ele testamento. aham, fantástico. E, e é isso. Então, eu acho que deve haver a modificação legislativa. E só para terminar, também você mencionou aí a questão das pesquisas, né, lá no Max Planck. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei, eu sabia, logicamente, que eu ia pesquisar, mas você vê que tem ali, perto da saída, tem uma relação, né, das mesas, né, com o nome de cada pesquisador e o assunto para que a gente possa, né, de alguma maneira, Várias pessoas né, estudando, né? pois é, da Itália, da própria Alemanha e inclusive até do Japão. Me Eu surpreendi. estava com um russo lá agora, o Petrov. E aí todos os livros que eu queria estavam na mesa dele. E aí eu Ah, ia lá, pedia, não sei o quê, ele me emprestava, tinha aham, que devolver. Não, e gente da Itália, é como você falou, então as pessoas estão estudando isso há mais é, tempo, já uhum, estão tendo alternativas, formas, e eu acho que mas o caminho é esse, ter mais é, artigos sobre o assunto, é criar isso, espaços como esses de troca, né? exatamente. Acabando aqui, eu quero até te ligar depois para fazer um convite. Ah, que bom. E, Já está então, aceito. assim, é, então eu acho super importante e era necessário. Quando eu fui para lá em 2012, 14, não estava realmente, não tinha essa discussão. Teve um pouco em 2002, mas você vê que isso ficou muito só falado, criticado. Teve uma correria de quem tinha algumas organizações patrimoniais, seja planejamento aos advogados, adequar Uhum, aquilo e se inquietou. Aí você tem só. E o direito às sucessões foi muito maltratado durante muito tempo, tanto que pois é, aprofundar sobre os institutos só tem quase manual. Ou você tem que ir lá no Ponte de Miranda, que com certeza ele falou alguma coisa, mas você também tem que refrescar aqueles conceitos, né? pois é, Você tem então nós estamos agora não, você está tendo uma produção é. de livros, de autores sobre a temática, né? Então eu acho que é importante, é um papel nosso aí, como doutrinadores, estudiosos que gostamos do assunto, tá escrevendo mais, tá deixando isso mais acessível às pessoas, para as pessoas poderem ver que isso não é mais um tabu, falar da morte, Exatamente. e se organizar. Pode ser que a sucessão legítima se adeque à vontade das pessoas, e se não, né? Então, antes de Isso. se buscar um planejamento sucessório, vamos exercer a sua sucessão testamentária, né? A sua liberdade que você pode, e ir conversando. Então, eu acho que a nossa parte é estar criando espaços para discussões, criando espaços para trocas, com doutrina, com tudo isso, para poder as pessoas terem mais acesso. Uhum, exatamente. E é isso aí, você, como eu já disse, abrindo esse seu espaço e tudo que você tem feito nesse sentido é muito louvável. E aí eu te parabenizo mais uma vez por isso. Tá? A gente vai ter que encerrar aqui, que senão eles me cortam aqui, me caem, Tá me bom, foi derrubam. ótimo. Tá Muito bom? bom. Muito bom Super falar com você. obrigada. Viu? Obrigado também, Muito Dani. obrigada mesmo, de coração, Gustavo. Te Obrigado a ligar para a gente você. falar do artigo e de outro convite. Tá Beijo. ótimo. Beijo, tchau.